Shalom, shalom! Nós estamos aqui para entender o que está acontecendo agora e por que você precisa se atentar para o que está acontecendo. Amém? Não é brincadeira. O ano de 2023 traz muitas surpresas, profeticamente falando. A gente vê claramente uma movimentação maligna acontecendo. Você precisa estar atento a essas movimentações. De onde elas estão vindo? O anticristo vem aí? Quais são as configurações? O que nos mostram? O que nos mostra que o anticristo verdadeiramente está agindo aqui? Você vai ver agora. Vamos lá. A primeira tela que eu quero compartilhar com você para te ensinar. Vamos lá. Pessoal, existem 7 espíritos de Deus. 7 características dentro do mesmo espírito. Aonde a gente vê isso claramente? Em Apocalipse. Hoje, eu estava almoçando com 2 queridos meus, tá? Que são os bispos Rízia e Rodrigo. E nós estávamos conversando, e eu falei assim, meu Deus, como a gente está alinhado. Estávamos conversando sobre o ano que se inicia agora, tá? E estávamos conversando também que claramente existe um movimento e que o Senhor está trazendo à terra profetas, pessoas no mundo inteiro, porque assim, a maior profecia ela está na Bíblia e ela está acontecendo, pessoas do mundo inteiro entendendo o que está acontecendo no ano de 2023. O ano de 2023 até 2030 são 7 anos, tá? E hoje você vai compreender como se proteger e proteger também a tua família. Porque a gente tem que entender que o mundo jaz no maligno e que o Senhor não deixa que nada aconteça sem antes nos avisar e nos dar estratégias de guerra para suportarmos os dias maus. Mas é preciso que se fale desse assunto e ensine a igreja a batalhar para o próximo ano. E eu conversando com eles, eu falei, olha, que interessante, porque esse curso que o Senhor me mandou dar agora, ele falou, olha, encerra o ano de 2022, que a gente explica sobre os 7 inimigos que atacam aí as pessoas para adentrarem a Terra Prometida, e eles confrontam os 7 Espíritos de Deus. Então o bispo falou para mim, ora, ontem eu estava pregando e eu disse que o Senhor me revelou que existem armas poderosas para o próximo ano, que estão relacionadas com 7 Espíritos de Deus. E ele disse assim, e é engraçado porque exatamente o ano que se inicia, falei, olha, os servos de Deus, aqueles que o Senhor tem trazido mensagens, têm recebido a mesma informação. 2023 a 2030, a agenda da ONU, ela representa muito mais do que uma agenda, mas um ciclo completo de 7 anos. A gente ali conversando e chegamos à mesma conclusão. O Senhor está entregando armas para a gente lidar com o que vem agora no ano de 2023. Que armas são essas? São armas que representam aí os 7 Espíritos de Deus. E aí eu falei, meu Deus, que chave! Porque quando ele disse isso, eu falei assim, está batendo exatamente com o que o Senhor me deu. Porque ele disse, filha, eu não ia lançar esse curso agora, eu ia falar sobre o calendário de Deus, e ele falou, não, antes de dezembro tem que sair Fundamentos da Guerra, que é o curso que a gente está com inscrições abertas. E por que tem que sair? Porque ali no Fundamentos da Guerra, que é o que eu vou ensinar vocês hoje, tá? As 7 armas. Você vai aprender sobre essas 7 armas, tá? Que
que o Espírito Santo de Deus disponibiliza para você para combater os 7 espíritos atuantes no ano de 2023, que estarão nos governantes e nas pessoas que não têm o selo do Espírito Santo. Eu peço a vocês que curtam o vídeo. Para quê? Porque esse assunto é um assunto que você não vai encontrar em muitos lugares. E quando você curte e compartilha, o que acontece? A outras pessoas chega a verdade. E você espalha o conhecimento do Senhor. Então, curte o vídeo, porque é importante. Você aqui também do Instagram. E manda o link agora dessa live para todo mundo. Porque o negócio é sério. E vocês vão entender o quão sério é. E por que você tem que saber. Agora. Exatamente agora. Amém? Vamos lá. Eu vou apresentar a vocês a minha primeira tela, que eu estava falando sobre 2023. Pessoal, 7 Espíritos de Deus são o Espírito do Senhor, tá? Caracterizado pelo Espírito de profecia, o Espírito de Jesus, tá? O Espírito do Senhor. Depois, a gente tem o Espírito de sabedoria, entendimento, conselho, poder. A gente também tem o Espírito de conhecimento no Senhor e também o Espírito de temor. Cada dia da semana, a cada dia da semana, o Senhor manifesta isso de uma forma cíclica. Pois o mundo começa com 7 dias e termina com 7 dias. E como ele termina? O Senhor Jesus passeando entre as 7 igrejas. O candelabro, que tem 7 chamas. E a Bíblia diz que essas 7 chamas representam as 7 características do Espírito de Deus. E que Jesus passeia por elas. Você sabia que essas características são armas que você tem que aprender a usar agora para o ano de 2023. E eu vou ensinar para você o que é isso. Cada uma dessas 7 características estão relacionadas com 7 esferas da nossa sociedade. Vamos lá, para você entender. O espírito, o primeiro, que é o espírito de profecia, que fica no centro do candelabro, ele está relacionado com a família. E quem ataca é um antagônico específico, é Leviatã. Depois eu vou ensinar o que é o espírito de profecia e como você usa essa arma para defender a sua família e a base familiar dos ataques do maligno. Em nome de Jesus, vamos curtir, vamos comentar. Sabe por quê? Você honra a Deus fazendo isso, porque é a palavra de Deus que está sendo lançada. Amém? Ó, o Rodrigo falando, ó, vim aqui para o YouTube para não perder nada. Beleza. Profecia. Depois da profecia tem o quê? Sabedoria. Sabedoria está onde? Na esfera da educação. Depois vem o quê? O espírito de entendimento. Ele está onde? Na esfera da comunicação. Você vai descobrir qual inimigo ataca cada um e por que você tem que saber disso para começar a botar em ação agora, em 2023. Espírito de conselho está relacionado aos negócios, tá? Ou finanças. E eu vou ensinar para você o que é isso. A gente tem também, tá? Depois do espírito de conselho, vem o espírito de poder. Está relacionado à esfera do governo. Depois do espírito de poder, a gente tem o espírito de conhecimento. Ele está relacionado, gente, à esfera de artes, comunicação, entretenimento e a deusa Aserá, que era a deusa que atuava em Jezebel, também conhecida como Astarote, Lilith, Astarte, Artemísia, entre outras. Cada uma ataca de uma forma diferente. E a arma é
diferente também. Amém? Para cada esfera dessa, quando o Senhor Jesus não é levantado como bandeira, existe um trono maligno que influencia essa esfera. Cada trono maligno, eles são tão cruéis e fica tão na cara porque ninguém acredita, que eles batizaram os planetas com o nome desses deuses. E esses deuses, inclusive, estão na Bíblia. Cada um desses 7 planetas do nossa esfera, ali, sistema solar, foi nomeado de tal modo a confrontar e profanar os 7 espíritos de Deus. E aí, o que acontece? Infelizmente, quando esses planetas ocupam essas posições, a astrologia consulta astros, signos, coisas que vão acontecer, previsões, feitiçaria. Esse tipo de espírito vai sendo emanado no mundo e o povo de Deus vai sentindo consequências, porque não sabe combater cada um desses espíritos. Não sabe como atuar, não sabe como defender a tua família, a comunicação. Você não consegue mais que as pessoas te ouçam na tua casa, só está tendo briga, não sabe mais como defender os seus negócios do espírito de Mercúrio, não sabe mais como dar educação para o teu filho, a cada dia que passa é isso, é aquilo, tá? E eu vou ensinar você como o diabo está atacando cada uma dessa esfera e roubando o teu filho. Moloque está roubando os nossos filhos, mas hoje o Senhor está estabelecendo ordem, porque você está aqui. Você está aqui. E a partir desse momento, você vai compreender por que precisa saber e como ensinar. Pai, em nome de Jesus, capacita o teu povo para que eles possam ensinar o que eu estou falando. Convença eles, porque não é só para eles, é para a família deles. Por favor, Pai, convença eles. Ensina como passar para eles serem compreendidos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos ver aonde a Bíblia cita cada um desses deuses, para você não ficar achando que a gente está falando de astrologia, quando estamos falando de Bíblia e de batalha espiritual. Vamos lá. Mercúrio é citado em Isaías 65:11 com o nome de Gad ou Meni, Deus do destino e da fortuna. Marte, em Roma, é chamado de Marte, mas em 2 Reis 17:30 é chamado de Nergal, o deus da guerra. Urano, hoje é chamado de Urano, mas em Efésios 2:2 é chamado de príncipe do poder do ar ou do fundamento. Netuno, hoje é chamado de Netuno, Poseidon, mas em 2 Samuel 5, de 1 a 5, ele é chamado de Dagon, o deus dos mares, ou Leviatã. Saturno é chamado de Saturno, mas em Levítico 18:21 é chamado de Moloch ou Cronos para Grécia. Eles disfarçam nomes para que você não perceba nada. E daqui a pouco você está achando que Saturno é um planeta, quando na verdade é uma entidade maligna. Deus não colocou o nome de Saturno no planeta, e muito menos Adão, que deu nome a todas as coisas, aos animais, aos seres viventes. Deu nome de um Deus pagão para a natureza. E a Bíblia diz lá em Romanos, a natureza geme esperando a redenção do povo de Deus, pois, sem escolha nenhuma, foi sujeita à escravidão por vontade daqueles que a escravizaram. Quem escravizou a natureza? Quem está pegando os planetas e entrando nos tronos? E a gente achando que é astrologiazinha, igual bobo, enquanto o diabo está avançando.
Batalha espiritual é para todos. Não é para um, é para todos. Não é para um, é para todos. Não é para um. E enquanto você não entender isso, o mundo está acontecendo coisas e você está cego. Sabe? Você não sabe o que está acontecendo. Você não sabe, e nem eu, se não for pela revelação do Espírito Santo. Eu vou passar mais um slide para você entender. Mas antes vou continuar citando as referências. Júpiter é chamado de Marduk em Isaías 46:1. E Vênus é chamada de Aserá em 1 Reis 18:19. Só para você não pensar. Só para você não pensar que isso aqui é uma fantasiazinha. Mas está na Bíblia. Amém? Entende? E por que eu estou falando firme? Porque Deus me deu uma palavra hoje que me chocou. Lá em Jeremias 6:4, fala assim: os meus profetas estão enganando o povo. Estão dizendo que vai ter paz quando não há paz. Na verdade, não tem paz hoje e nem amanhã. 2023 não será fácil para ninguém, mas para quem está em Cristo e conhece as armas certas, vai poder vencer em Deus. Sabe? Vamos continuar para você compreender? Quais são as chaves? Elas estão nos 7 Espíritos de Deus. E eles são manifestados, pessoal, nas 7 igrejas de Apocalipse. Então você vai estudar. Você vai estudar, você vai ler. Você vai ler. Por quê? Deixa eu contar para vocês. Eu sei em quem tenho crido. E é poderoso. E o que eu estou ensinando aqui vai penetrar no teu coração. E já vai trazer paz. Já vai trazer libertação. Eu dei 4 dias de evento gratuito, onde as pessoas aprenderam a fazer a renúncia, a se santificar, a lutar contra armas e ataques de mente, a lutar contra armas no casamento, finanças. Gratuito. E que milhares que ainda nem viram vão poder ter a chance de receber e de beber. Mas você não pode parar aqui. Você tem que continuar a estudar. E eu vou mostrar isso para você, na Bíblia. Você vai ler cada uma. Olha que gracinha, Larissa, minha aluna. Amém. Cada um dos 7 Espíritos de Deus. Eles estão relacionados com as 7 igrejas. Então você vai vendo que o Senhor vai dando chaves. Ele vai explicando para você o seguinte. Ele vai explicando que esses 7 espíritos, na realidade, a forma com que eles se apresentam, ali já está uma arma de guerra. Tá certo? Vamos mais. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia e Filadélfia. Estamos no tempo do fim. Estamos no tempo do fim. Estamos no tempo do fim. Sabe? Pessoal, eu preciso que você entenda e repita aí na tua casa. Tô brincando, não. E eu quero que você coloque hashtag aqui no Instagram e você vai botar hashtag aqui também no YouTube. Hashtag estamos no fim. Todo mundo escrevendo isso. Eu preciso saber que você tá vendo e que você tá ligado no que eu tô falando. Estamos no fim. Estamos no fim. Todo mundo pondo. Estamos no fim. Não é brincadeira. E como você tá? E como você tá nessa história?
Hashtag estamos no fim, isso mesmo, Sara, Maria. E como que você tá com tudo isso? E como que você tá com tudo isso? Você tá se preparando ou vai esperar as coisas acontecerem para você se preparar? Como que você tá? Gente, não é brincadeira, tá? Eu quero que você se concentre. Concentre. Em nome de Jesus. Quem são os cananeus? Quem são os jebuseus que estão vindo aí? No próximo ano, o mundo vai ter ataque de todos esses antagônicos, de todos esses príncipes, de todos, de todos. Não é brincadeira. Todos esses. Quem são? Você sabe. Em Daniel 10:13 diz assim: E o anjo disse: Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio me ajudar a vencer o inimigo, porquanto não pude mais continuar ali com os reis, no plural, da Pérsia. Sabe o que isso significa? Significa, pessoal, que os reis da Pérsia não são reis normais, são espirituais. Da mesma forma que os cananeus não são somente os cananeus, pessoas, mas são o quê? Estão, são na realidade. Príncipes malignos. Olha só, o Vinícius é meu aluno. Estou me identificando com a igreja de Sardes e Éfeso, de Apocalipse. Ando triste esses dias, saudade quando meu coração ainda amava a Deus. Vinícius, você está fazendo o curso lá? Já chegou na igreja de Sardes e Éfeso? Glória a Deus. Você é meu aluno ou não é? Agora fiquei com dúvida. Então, pessoal, cada um desses príncipes, assim como está escrito em Daniel 10:13, eles são principados, tá? E estão nos ares, retendo as bênçãos. Eles trabalham para reter bênção do povo de Deus. Que bênçãos são essas? Na área da educação, família, governo, tá? Ah, o Vinícius ainda não, mas está valendo Apocalipse. Então, você tem que fazer o curso com a gente. Dani, manda aqui o link e deixa fixado, por favor. Então, você vai ver que você vai entender muito mais coisas. Daniel 10:13. Dá uma olhadinha lá. Está escrito o príncipe da Pérsia. Do mesmo jeito que existe o príncipe da Pérsia, tem o príncipe dos cananeus, jebuseus, amorreus, gigarreus, heveus, ferezeus e heteus. E eu vou te mostrar alguns deles agora. E você vai saber como eles atacam, pelo menos alguns, tá? E quais áreas eles atacam também. Como se defender? Vamos lá. Nessa época, Salomão construiu um altar em homenagem a Camós, o odioso e nefasto deus dos Moabitas. Você está entendendo? Deus chama os principados pelo nome, para você saber o principado referente a qual área. Agora, olha só o outro que ele fala, identifica. Juízes 10:6. Agora, Juízes 10:6. Eram fortes, numerosos e altos, como os Enaquins. Eles estão falando dos Nefilins aqui, tá, galera? O Senhor os exterminou e os Amonitas os expulsaram, estabeleceram em seu lugar. Ou seja, o Senhor estabeleceu o povo dele no lugar espiritual, tá? Nos ares onde aquela galera estava. Oh.
Estão vendo aí? Ó, que doido. É isso mesmo, Sunday. Ó, esse Deus aí, tá? É quem? Eles colocaram aí Deus Sol. Mas, na verdade, é o Deus Sol negro, tá? Que é o espírito da profecia. Vamos continuar. Lunes, em espanhol, né? Em espanhol, é lunes. Mas, na verdade, eles colocaram e homenagearam a deusa Lua, ou a Será, ou Lilith, na segunda-feira. Vamos continuar? Vai ter PDF no grupo de alunos? Quem já comprou o curso tem PDF de tudo que eu dou, só pedir. Tá? Todo esse conteúdo, às vezes que eu publico no Instagram, ou que eu faço uma live, tá? Quem é aluno tem PDF de tudo. E também acesso a todas as lives que não ficam dispostas para todo mundo. Quer dizer, é uma coisa que eu nem falo se você adquirir no curso que você tem. Gente, a Bíblia fala assim, falar para você andar 1 milha, você anda 2. Isso que você vai ver no curso. Você tá comprando 1 milha, mas você vai ganhar 2 milhas. Lunes, Lilith, tá? Marte, na terça-feira, martes, em espanhol. Miércoles, Hermes, né? Na quarta-feira. Jueves, que é Júpiter, que é Marduk, na quinta-feira. Viernes, Vênus, na sexta-feira. Aí, a sexta é o quê? Até os crentes botam isso. Hashtag sextou. Você sabe o que você está falando? A besteira que você está falando? A Bíblia fala que no sexto dia, a Bíblia fala assim, no sexto dia, galera, vocês não estão entendendo, é o dia de trabalhar dobrado, porque Deus no sábado faz você descansar. E eu não estou falando, às vezes, assim, mas quem trabalha no sábado? Eu não estou falando do teu corpo físico, porque você não está mais na lei. É lógico que se você puder, sim, escolher um dia de descanso na semana, se possível conciliar o sábado, bênção de Deus. Mas, se você não pode, descansa um dia na semana. Gente, isso é tão real e tão espiritual que o mundo inteiro para um dia na semana. Porque o teu corpo e até a psicologia diz isso. Aí, galera, sextou! Hoje é dia de pegar leve. A Bíblia fala que sexta-feira é o dia que você trabalha dobrado, mas você recebe dobrado no sábado. Aí a galera tá sextando. Mandando, sabe o que você tá mandando? Sabe o que tá mandando? Afroditou! Hashtag Afrodite! Hashtag Vênus! Isso que você tá falando quando você fica botando sextou. Ó, glória a Deus, Adele, nunca mais sextou. Nunca mais sextou. Bora pro Saturday! Dia de Saturno, Moloque, no sábado. Aí a galera, sabador, hashtag. Meu Deus! Galera, canal Bíblia com Lupa para quem quiser ver, tá? Aqui o vídeo, tá bom? Como que faz uma coisa dessa? A gente não sabe o que está brincando. A gente não sabe o que está acontecendo. Olha só, Fernando, que bonitinho. Nunca mais mesmo. Postei isso ontem. Glória a Deus. Então, cada nome desse foi dado em homenagem a esses deuses pagãos. Porque o Senhor, o ciclo principal de Deus é de 7 dias. Então, ele criou o mundo em 7 dias, também termina em 7 dias. Olha que lindo, eu nem sabia o italiano, ó. Italiano, ó. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, não sei se é assim. Ó, vernedì, mesma coisa, gente. Gente do céu, olha só, em outros idiomas você vai ver a mesma coisa. E o povo perece, olha só que lindinha a Ailda falando. E o povo perece por falta de conhecimento. Aí a outra tá falando, eu nasci, socorro. Que socorro o quê? Você nasceu no dia que o espírito de conhecimento do Senhor estava sendo derramado na terra.
Eu nasci no dia da profecia, porque eu nasci no domingo, o dia que Jesus ressuscitou, e o espírito de profecia estava sendo derramado sobre a terra. Se você nasceu na segunda, você nasceu no dia em que o espírito de sabedoria estava sendo derramado sobre a terra. Que poder é esse? Eu vou ensinar para você. O espírito de profecia. Quando eu trabalhava todos os dias com aquele horário ali, saía para fazer os projetos. No domingo, era o dia que eu precisava me concentrar, porque tudo que eu tinha, tudo que ia acontecer na semana, o Senhor me contava no domingo. É o Espírito do Senhor. É o Espírito de profecia do Senhor. Domingo. Então, no domingo, que é o primeiro dia da semana, hoje, tá? Não é. Eles tiraram do primeiro dia da semana. Mas, na realidade, não era para ser assim. Porque antes era o domingo. Agora, o primeiro dia da semana não é mais. Mas antes era. Então, gente, no domingo, é aqui você está vendo aqui no YouTube, você que está aqui, você está vendo, é o que está no meio ali, tá? O Espírito do Senhor, que emana o espírito de profecia, tá? Eu vou contar cada um desses espíritos, as características desses espíritos, tá? É um espírito só, é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo, mas ele se manifesta com 7 características, enquanto o fruto do Espírito que está em você se manifesta com 9 características, segundo o livro de Gálatas. Então, é um espírito só, você é uma só, mas são 9 características: paciência, longanimidade, amor, temperança, fé, domínio próprio, são 9. Enquanto o Espírito de Deus, ele se manifesta por 7 características principais. Isso que você vai aprender no curso. Você não vai encontrar em nenhum lugar. Sabe por quê? Porque foi através de renúncia e revelação do Espírito Santo, estudando a palavra, e o Espírito Santo ministrando ao meu coração. Tá? Espírito de profecia, o primeiro, no domingo. O espírito de profecia, gente, o Espírito do Senhor, ele está também sobre reis. As pessoas com o espírito de profecia, quem tem o espírito de profecia, o que você precisa para ativar? Gente, não é fácil, é sério. Mas, de verdade, mesmo não sendo fácil, com o Espírito Santo, sim. Espírito de sabedoria. Eu vou ensinar você, para você entender como é que eu fazia quando eu ia trabalhar, tá? Quando eu ia trabalhar, era assim. No domingo, o espírito de profecia, eu pedia a Deus para me revelar e me mostrar tudo o que ia acontecer na semana. E ele me mostrava e me dava sensações. Às vezes me dava um versículo, que às vezes você acha que é aquela coisa, aconteceu que eu vi uma nuvem aqui. Não. Às vezes o pastor vai te dar aquele versículo na hora do culto, foi o mesmo versículo que você viu durante a semana, foi o mesmo versículo que a sua avó leu, e você está entendendo que é aquilo. No espírito de sabedoria, que era segunda-feira, eu falava assim: Deus, o Senhor já me deu a profecia. Agora, eu preciso o quê? Eu preciso da sabedoria para compreender a profecia. E eu ficava prestando atenção no meu dia e entendendo a profecia, porque eu tenho o espírito de sabedoria ativado sobre mim. Então, quando eu ia tomar uma decisão, eu pedia: Pai, o que é aquilo que você me falou tem a ver com o que eu vou fazer agora? Espírito de sabedoria. É o quê? É você compreender aquilo que ele te disse. É como se fosse um código. Vamos pensar o seguinte. Vamos pensar assim. Eu falo inglês e você fala português. Finge que você não fala inglês. Aí eu tô te falando em inglês. Essa é a profecia sem a sabedoria para decodificar. A Clarice que veio do Instagram. Seja bem-vindo. Entendeu? Então, assim, tem coisa, palavra que você recebe, olha que ruim. Isso que eu pedia para Deus me ajudar. Eu vou te ensinar agora, isso é uma arma de guerra. O ano de 2023, pelo amor de Deus, aplica. É assim. Quantas palavras Deus te deu? Sonho, por exemplo. Eu tive um sonho e até hoje você não sabe o que é. É o quê? O espírito de profecia foi ativado sobre você, mas você não teve o quê? Você precisa ativar o espírito de sabedoria para compreender a visão. Entendeu? Senão não adianta nada. Próximo.
Aí chega na sabedoria, você já entendeu a visão. Tá, eu descobri que gun, em inglês, é arma. Tá bom. Mas como que se usa arma? É qual? Terça-feira, o espírito de entendimento. Então, primeiro você ouve uma palavra. Para você decodificar aquela palavra, você precisa da sabedoria do Espírito Santo. E a Bíblia diz: toda a sabedoria, toda a ciência vem dele. Beleza? Tá. Sabedoria. E agora você já tem a sabedoria, e aí você faz o quê? Glória a Deus, eu vou entrar em 2023 com a minha vida transformada. Glória a Deus. Aí você entendeu. Deus, me ajuda a usar arma. Aí ele vai falar, ó, mira para cá, faz assim, aperta. Ah, espírito de entendimento. Entendi. Espírito de entendimento. Para compreender como usar a sabedoria que Deus te deu. Você já viu pessoas que são tão sábias, mas que não sabem usar aquela sabedoria? Pessoas super inteligentes, já viu? É uma galera inteligente, mas é tão assim. Sabe quantas vezes eu já ouvi isso? Quando eu não tinha esse espírito em mim ativado. O pessoal falava assim, Eline, você é tão inteligente, mas você é tão boba. Como é que você se deixa enganar? O que é isso? A pessoa que não tem espírito de entendimento ativado. Amém? Liliane, eu tô te vendo aqui no YouTube. Eu já tinha falado com você, falei com você também lá na mensagem. Você precisa ir para o Instagram. É lá que você vai orientar o povo. O pessoal está aqui perdido, fazendo pergunta, perguntando as coisas. Você abandonou o povo aqui no Instagram. E eu também estou aqui sozinha, sem você. Estou vendo aí você comentando, mas o YouTube, a Dani, e você precisa ficar aqui no Instagram. Amém? Beleza. Espírito de conselho. Como é que é o espírito de conselho, gente? Eu, de verdade, as decisões que eu tinha para tomar, eu tomava na quarta. Espírito de conselho. A Bíblia diz assim: é com uma multidão de conselho que se ganha uma guerra. É numa multidão de conselho. Olha só a Adele falando: sou inteligente, mas sem noção. Não repete isso para você. Se você é inteligente e às vezes você fica sem noção, é por quê? Porque está lhe faltando a ativação do espírito de entendimento. É só isso. É bíblico. Conselho. O espírito de conselho serve para duas coisas: para destravar a tua vida financeira, destravar a tua vida financeira, é o espírito de conselho. Por isso que Hermes ataca, tá? E também para que você ganhe as suas guerras. Porque você tem assim, eu vou ensinar você com um exemplo prático. Prático. Olha só o que está escrito em Eclesiastes 9:11. Deus tem me dado muito, mas não consigo entender. Oh. Então, pessoal, vamos para o espírito de conselho para você entender. Tem a ver com finanças, hein? Presta atenção. Espírito de conselho. Espírito de conselho. Glória a Deus. Dentro desse espírito de conselho, você vai ter que aprender a usar suas finanças de forma sábia. Tá? Então, o que você tem que entender? Que dentro disso, tá? Dentro disso, vamos lá. Vamos lá. Indo. Pai, eu tenho que tomar uma decisão. Deus te deu sabedoria, já te deu como usar a arma, mas você tem que tomar uma decisão. Eu aponto para cá ou para lá? Onde que está meu alvo? Tomar decisão. E aí que tá, gente, o espírito de conselho, a maioria das pessoas sofre com isso. Sofre com isso. Sofre. E aí não sabe. Recebeu tudo. Tudo.
não consegue avançar, porque não sabe o que fazer. O que fazer? Meu Deus. Meu Deus. Outra coisa, decisões financeiras. Onde investir? Como investir? Aonde lançar a tua rede? É que dia? Espírito de conselho. Espírito de conselho. Isso, olha aqui, ó. O que a Letícia Souza tá falando? Eu tenho esse defeito. Esse defeito não é teu. E você repreende essa palavra. Não é defeito. Com certeza, Sara. Com certeza. É para isso. E tanto para outras coisas. Com certeza. Então, o que acontece? Quando chega na quinta, por que você precisa tomar as decisões certas? Porque tu vai para guerra. É isso que acontece. A galera fica perdida na semana. Imagina. Se a galera fica perdida na semana, imagina no ano. Não sabe nem onde tá. É tiroteio para todo lado. É o quê? É o espírito de poder, espírito de fortaleza. A Bíblia não diz que uma multidão de conselhos se vence uma guerra? É porque antes de ir para a guerra, vem o espírito de conselho. Aí na quinta-feira é o dia de poder. Sabe o que eu faço na quinta-feira? Vou para a guerra. Se eu tenho que, por exemplo, apresentar algo, se eu tenho que, por exemplo, fazer uma apresentação para alguém, apresentar um projeto, se eu tenho que fazer qualquer coisa que eu tenho pedido êxito para Deus, eu vou conversar com uma pessoa, eu vou executar algo. Que dia que eu tenho que ir? O que eu tenho que fazer? É que dia, gente? Quinta-feira. Deus de poder, Deus de poder. Quinta-feira. E quem ataca? O Hermes. Zeus. Zeus. Beleza. Vamos para sexta? Sexta-feira é dia de colher dobrado. O Senhor te abençoa. O Senhor te guarda. Sexta-feira é dia do conhecimento do Senhor, porque quando você vai para a guerra, tá? Aí isso aqui eu quero ensinar uma coisa muito forte. Você foi para a guerra na quinta-feira, errou. Chega na sexta, você está acabado, porque aconteceu algo na quinta. Então você não está mais animado. Você não tem que fazer isso. Por quê? Porque na sexta-feira é dia de chegar ao quê? É dia de chegar ao conhecimento do Senhor para você. Ganhando ou perdendo. Por causa de conhecimento. O Senhor vai te trazer um novo conhecimento. E um conhecimento sobre a guerra que você venceu, pelo conselho do Senhor, e o conhecimento para você curtir o teu Shabá. Sábado. Aí na sexta-feira é o dia que você está mais cansado, é o dia que você quer sair cedo, é o dia que você desiste logo. É o sexto ciclo. Tudo isso vai acontecer no ano de 2023. E você precisa estar preparado para esse tipo de coisa. Você precisa estar preparado. É sexta-feira. Aí, no sábado, é o Shabá, que é o sétimo dia para o Senhor finalizar. Quem aqui tem grandes problemas em terminar algo? Maldição de Moloque, o deus do tempo. Maldição sem causa não encontra pouso. Então é porque você não está descansando. E como é que se descansa, Eline? Quer saber? No sábado, eu tomei uma decisão de não me estressar. Porque eu tenho que descansar. Sabe? Se durante a semana eu tô naquela pilha, aconteceu alguma coisa, um dia na semana, nesse dia, eu tenho que trabalhar. Beleza, mas e a tua cabeça? Pode descansar. A tua cabeça pode descansar. A tua cabeça pode descansar. E você faz o quê? Você não descansa. Dia nenhum. Aí, quando você tem folga, vamos supor, quem folga na segunda, folga no sábado, folga no domingo. Aí você fica desesperado com casa. Já viu a mulherada?
Ai, hoje é dia da minha folga, hoje é dia de faxina. Gente, não faz isso. Eu não estou dizendo para você não faxinar a tua casa. Eu estou dizendo que você não pode ficar ansiando por um feriado ou uma folga para você fazer alguma atividade dentro da tua casa ou para você resolver um problema. Porque você vai entrar no na maldição do ciclo eterno. Você já ouviu falar? É a maldição de Moloque. A galera que entra na máquina do tempo e que parece que o teu tempo está parado e que você só cansa e faz e não vê o resultado. A empresa abre uma empresa, fale. Eu abri uma empresa, tá toda linda, não entra cliente. Por quê? Você está na maldição de Cronos. Porque você não descansa. No dia que você está em casa, você quer dormir, o vizinho não coloca música alta o tempo, a semana inteira. No dia que você está em casa, ele põe aquela música. Aí você acorda cedo, já acorda bravo. Não curte a sua folga. Você está entendendo? Tem gente que se pune e não descansa. Aí no dia que você está de folga, é o dia que chega aquela conta e você descobre que a conta de luz esse mês veio 2 vezes mais alta. Sabe quem que está fazendo isso? De propósito? Moloque. Moloque. Aí a galera fala assim: ah, eu tô com problema nas finanças. O meu problema, o meu antagônico, com certeza é o trono ligado a finanças que está me atacando. Por quê? Ah, porque o meu negócio vai tão mal. Não é. Você não tem problema nas finanças, mas você está permitindo ser roubado. E Cronos, Saturno, está o quê? Ceifando a tua colheita. Tá pegando teu dinheiro, tá pegando, né? Tá roubando tua vida. Por quê? Você se nega ao descanso e entra numa maldição do ciclo sem fim. Essa foi a maldição quando o povo não curtiu, né? Não entendeu e não usufruiu do sábado, do ano sabático. Aí o Senhor falou assim: olha só, já que você não usufrui, você quer fazer o curso, Fernanda? O link está na bio, mas a Liliane está aqui também. Ela vai mandar uma mensagem para você com o link, tá bom? Para você se inscrever. Então, sabe o que acontece? Deus falou assim para o povo: sabe por que eu estou mandando vocês para o cativeiro? Onde vocês não terão Shabá, ou seja, onde vocês não terão descanso, onde vocês não vão ter sábado, porque escravo não descansa. Porque eu mandei descansar uma vez a cada 7 anos. Vocês não descansaram, não fizeram isso. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Nós te pedimos. Ajuda-nos, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Nos retiramos desse campo de batalha, corpo, alma e espírito. Ligados. Corpo, alma e espírito, nos retiramos desse campo de batalha. Nesta hora. Pai, adoramos e exaltamos ao Senhor. Na beleza de tua santidade. Pedimos ao Senhor. Pai, aleluia. Pedimos ao Senhor que esteja, Deus, guardando todas as palavras lançadas e que elas multipliquem em medidas de 30, 60 e 100. Toda palavra de maldição, toda palavra, Deus, contrária, todo confronto, lida tu mesmo com cada uma dessas pessoas, convencendo do pecado, do juízo e da justiça. Amém? Deus te abençoe.